Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Herbert Mafra mais uma vez. Irmãos, nós vamos tentar ser breve porque a resposta desta semana, ela exige uma abrangência maior para que possamos entregar essa resposta a essa pergunta tão delicada que uma criança pode nos fazer a qualquer instante. Eu ouvi isso pela primeira vez e confesso que gelei. Verdade. Qual foi a pergunta da semana? Por que Deus não perdoa o diabo? Não seria mais fácil, irmãos? Puxa vida, é o diabo que atormenta tudo e todos. É o diabo que faz as atrocidades que nós vemos. É pelo diabo que muita gente se torna maldita. Não seria mais fácil então perdoar ele e estaria tudo resolvido? Pega a sua Bíblia e vai lá no primeiro livro, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Você vai encontrar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra, gente? Os céus e a terra. Ponto, gente. Ponto. Existiu então um tempo entre esse ponto e a criação do homem. Os historiadores dizem que a Terra, naquele período, nesse espaço de tempo, era habitada por seres celestiais, anjos gerados por Deus, que é quem cria todas as coisas. E esses anjos, eles habitavam em santuários sobre pedras preciosas, que lá no livro de Ezequiel você vai encontrar pedras afogueadas ou afogueirantes. Essas pedras preciosas em cima das quais eles habitavam, irmãos, com o intuito de fazer um tributo de louvor a Deus. E esse tributo de louvor era entregue para Deus através de um dos anjos, chamado anjo de luz, o Lúcifer, responsável para reunir esses louvores e entregar a Deus. E então nos dá um entendimento de que existe um espaço entre a terra e o mais alto dos céus. E toda vez que ele fazia isso, ele voltava de lá, acredito eu, com uma espécie de amargura no coração. Tipo, é muito louvor para uma pessoa só. Ele começa então a vender essa ideia para os anjos. E a Bíblia fala que um terço deles caíram nessa venda de ideia. Então, quando ele percebeu que 33% daquela população de anjos já estavam com ele, o coração então dele se enche de soberba. E essa soberba o faz achar que ele seria igual a Deus. Ele queria ser igual, receber também tributos de louvor. Só que quando ele chega aos céus com esse intuito, já é recebido por Deus, sem muitas delongas. Que eu disse: perfeito eras em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Logo na frente, no livro de Ezequiel 28:18, você vai ouvir Deus dizendo para ele: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E o texto segue dizendo, né, o que ele fez com Lúcifer a partir de então, que o tempo aqui não vai dar para colocar, mas você vai lá, Ezequiel 28, ok, irmãos? Então veja bem, naquele instante, ele é condenado. Lúcifer é condenado naquele instante junto com uma terça parte dos anjos que o acompanhavam. Agora aqui vem a resposta para a pergunta que nós te fizemos. Herbert, por que então que não teve mais perdão? Por que então que o diabo tem condenação eterna? Porque eles estavam no estado eterno. Aí você vai ver que depois desse ponto que eu te coloquei aí, você vai ver que o segundo versículo da Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia, que existia um abismo, que existia treva sobre o abismo, mas que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu queria te convidar a imaginar o Espírito de Deus pensando: não tem mais adorador na terra. Eu quero te convidar a imaginar a vontade de Deus de ter novos adoradores na terra. Então ele decide retomar o projeto. E diz: haja separação de águas e terras, haja luz. E começou então plano, irmãos. E no sexto dia, ele lembra que faltava o principal, o adorador. E nos cria.
Porém, com a experiência do passado, com a experiência da decepção do passado, ele toma uma decisão. Eu vou criar este novo ser. Eu vou criar o Herbert Mafra. Eu vou criar você que está me ouvindo agora nesse momento como uma espécie de válvula de escape. Vai que ele erre novamente. Aí Deus nos cria, irmão, num estado temporal. E esse estado temporal, irmão, nos diferencia dos seres de antes, porque viviam em estado eterno. E se você morre, irmão, no estado eterno, não tem mais volta. Aqui está a resposta da razão pela qual Deus não pode perdoar o diabo. Porque eles morreram, irmão, eles foram condenados num estado eterno. E então eu quero te dizer, irmão, que enquanto você e eu estamos nesse estado temporal, de em média hoje 80, 100 anos, irmão, ainda há chance, ainda há possibilidade de nos redimirmos, de nos entregarmos a Cristo como o único e principal e suficiente Salvador. Pode ser no último fôlego de vida, mas se você disser que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador, você terá salvação. Não deixa que morra, que você esteja condenado quando passar para um estado eterno. Porque, irmãos, é a chance que nós temos de não sermos condenados eternamente. Que Deus te abençoe.